Oi, oi, eu sou a Ana e nesse vídeo você vai entender como ter clareza do seu propósito. Então já clica aqui no botão inscrever-se para que você possa assistir mais vídeos como esse. Mas primeiro nós vamos entender o porquê que eu preciso ter clareza do meu propósito. Sem clareza do nosso propósito, nós seremos mulheres perdidas, mulheres frustradas, mulheres confusas que vão de um lado para o outro, que não sabem aonde estão indo, que não sabem o que deve ser feito, o que deve parar de ser feito. Nós vamos vivendo a vida apenas sobrevivendo e não de fato vivendo essa vida. Por isso que ter clareza do seu propósito é ter clareza da sua vida, sobre quem você é, aonde você deve ir, o que você deve fazer para que a sua vida comece a ter novos resultados. Porque é essa clareza que vai te dar direção, que vai te dar destino, que vai te levar a ter as ações certas. Muitas mulheres estão fazendo muitas coisas, mas fazendo coisas que não vão levá-las de fato ao destino que elas precisam ir, ao propósito de vida delas, que elas precisam viver esse propósito. E ter ação simplesmente por agir não vai levar você a atingir os seus resultados. Mas quando você tem clareza do seu propósito, de quem você é, o que deve ser feito, aonde você deve ir, você traz esse sentido, essa clareza, essa ordem para a sua vida e começa a colher os resultados das suas ações. E muitas vezes essa falta de clareza nos leva também à falta de ação. Ao mesmo tempo que existe aquele grupo de mulheres que tem muitas ações, que fazem muitas coisas, mas que não produzem nenhum resultado e que também leva à frustração, são mulheres que não têm clareza do seu propósito e agem inconsequentemente apenas por agir, sem analisar, sem ponderar, sem saber quais resultados as suas ações estão produzindo. E do outro lado, já existem mulheres que, por não ter clareza do seu propósito, por não ter a sua vida em ordem, elas estagnam. Elas ficam na inércia, não têm ação. Então, essa falta de clareza, essa falta de ação produz frustração, produz falta de resultado, produz um desânimo constante, uma sensação de fracasso, de desânimo, de vontade de desistir. Porque falta essa clareza do propósito, falta essa clareza de colocar em ordem a sua vida, as suas prioridades, as suas coisas. Então, nesse vídeo você vai entender como que você pode ter clareza do seu propósito para começar a agir na direção certa, porque a clareza traz esse destino. Então, você vai entender qual o seu destino, como ter clareza do seu destino, aonde você precisa ir, o que você precisa fazer, quais ações e atitudes você precisa tomar para parar de viver essa vida que anda em círculo muitas vezes e que produz dentro de você essa frustração. E primeiro nós precisamos entender qual o meu propósito. Como que eu vou ter clareza do meu propósito sem saber de fato qual o meu propósito? Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 23, fala: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Talvez você se sinta perdida pensando: qual o meu propósito? E esse versículo vem para responder o meu e o seu propósito. Fazei todas as coisas como para o Senhor e não para os homens. Então, o seu propósito, o meu propósito, o nosso propósito, envolve glorificar ao Senhor em tudo aquilo que nós fizermos. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, seja ali com as suas amigas, seja ali no seu círculo de convívio social. Aonde você for e por onde você passar, você foi chamada para refletir a glória de Deus. Esse é o nosso propósito. Mas a forma como você vai exercer o seu propósito será diferente do meu e será diferente do propósito de muitas outras pessoas, porque isso envolve os locais nos quais você está inserida nesse momento. Por isso que é por onde você passar, aonde você for, você carrega essa glória. Seja você que tem o chamado para ministrar, para pregar, para cantar, para atuar, para compor, independente qual seja o seu chamado ou a sua vocação, você foi chamada, assim como eu, para honrar ao Senhor, para exalar a glória do Senhor por onde você passar. Esse é o nosso chamado universal, para que nós possamos auxiliar outras pessoas com esse nosso propósito. Então, agora que você já entendeu que o seu propósito é fazer tudo o que você for fazer para a glória de Deus, até no lavar dos pratos, no cozinhar, enquanto você dirige, enquanto você vai ao mercado, é cultivar esse desejo, essa essência
de fazer tudo para o Senhor, pensando no Senhor, honrando ao Senhor com a sua vida. Então, quando você tem essa clareza de que essa vida não é sua, mas é para glorificar e para honrar ao Senhor, você entende que esse é o seu propósito principal. Mas a forma como você vai fazer é diferente da forma com que cada uma de nós vamos fazer. E essa palavra propósito, muitas vezes a gente traz um peso muito grande para ela, como se fosse algo muito especial, como se fosse algo magnífico, algo surreal, que alguém precisa exercer. Algo que traga fama, talvez, algo que traga reconhecimento, mas o seu propósito nada mais é do que glorificar ao Senhor por onde você passar. Mas cada uma de nós existe uma vocação, algo que nós precisamos fazer na nossa vida, que tem a ver com a nossa identidade, que Deus colocou isso diferente de cada uma de nós. Então, a forma como eu estou transmitindo aqui agora essa mensagem para você é a forma de exercer o meu propósito, o meu chamado, a minha vocação. Eu estou aqui te ensinando, transmitindo uma mensagem. E a forma como você vai exercer o seu propósito pode ser diferente do meu. Existem várias formas nas quais você pode atuar para poder exercer o seu propósito, para exercer o seu chamado ou a sua vocação. E isso inclui também os seus dons, que será um assunto para um próximo vídeo. Mas agora, para que você entenda como ter clareza do seu propósito, você também precisa definir e identificar quais são as suas metas e sonhos de vida. Quantas mulheres estão perdidas e frustradas porque não têm metas? E se você não tem metas para alcançar os seus objetivos, você vai apenas sobreviver. E você vai ver cada vez mais, entra ano e sai ano, que você não alcança os seus resultados, porque você não mede cada um dos seus esforços, os seus resultados, para saber se você está indo na direção certa. Por isso que o segundo passo é você identificar quais são as suas metas e objetivos para o próximo ano, para os próximos 6 meses, para os próximos 3 meses, aonde você quer chegar. O que você quer construir? Quem você quer se tornar daqui 5 anos? É agora que você começa a construir isso. Muitas mulheres se sentem frustradas, perdidas, confusas porque não sabem o que querem. Não têm clareza do seu propósito de vida, como você vai exercer esse propósito de vida, que é fazer tudo como se fosse para o Senhor, mas elas não sabem qual é esse tudo, aonde que elas devem ir, o que elas devem fazer, porque elas não sabem o que querem da vida. Então, você não vai ter clareza do seu propósito sem saber o que você quer da vida. E por isso eu te pergunto, o que você quer da vida? Os seus propósitos de vida pessoais estão alinhados com os propósitos de Deus, que inclui fazer tudo como se fosse para Ele, honrar, glorificar o nome do Senhor por onde você passar? Ou são propósitos pessoais de vida que te afastam cada vez mais do Senhor? Como eu falei para você, essa vida não é sua. Essa vida que eu vivo não é minha. Essa nossa vida é para honrar e glorificar ao Senhor. Por isso que eu te pergunto, quais são as suas metas de vida? Quais são os seus objetivos? Você já parou para escrever, para anotar, para pensar sobre eles? E além disso, você já traçou um plano de ação? Porque você ter clareza do seu propósito, saber quais as suas metas e objetivos, mas não agir, vai fazer você continuar nesse círculo vicioso que você fica. Um ciclo onde você dorme, acorda e não produz nada. Você vive ali no automático, levando a sua vida muitas vezes empurrando com a barriga, vivendo um dia de cada vez, mas vivendo um dia sem saber aonde as suas horas têm sido gastas. Você não vê o seu dia passar. Você não vive um dia com qualidade. Você não vive um dia escolhendo as ações e atitudes que você vai ter que vão te levar a ser essa mulher que você quer se tornar daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. As ações que você tem agora refletem na mulher que você vai se tornar daqui 5, 10 anos. Por isso que você precisa começar a mudar agora o seu ambiente, as suas atitudes, os seus planos, os seus sonhos. É você ter consciência, é você ser intencional na vida que você está vivendo. Se você viver de forma que não é intencional, os seus resultados não serão intencionais. Os seus resultados serão próximos ao nulo, ao zero. Porque você vive apenas por viver. Você não vive para poder fazer a sua vida valer a pena.
para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos, para fazer a vontade de Deus, para honrar e glorificar o Senhor por onde você passar. Então você pouco a pouco sente que a sua vida está vazia. E o terceiro ponto, você fica vendo a vida das pessoas passar na rede social, e enquanto você vê a vida delas passar, você não constrói a sua própria vida. O terceiro ponto que deixa muitas mulheres frustradas, confusas e perdidas é não construir a própria vida. E quanto mais você se enche de informações na rede social, mais perdida e confusa você ficará. Porque você escuta o time A que fala uma coisa, o time B que fala outra coisa, o time C que fala outra coisa. Quando você para poder escrever ali as suas metas, os seus objetivos, ou para poder entrar num modo de introspecção, para ser intencional na sua vida, para saber o que você quer realmente da sua vida, você está confusa, porque você encheu a sua mente de informações. Enquanto isso, a sua Bíblia permaneceu fechada. A voz mais importante que você precisava ouvir, você não ouviu. Você ouviu as outras vozes que estão falando nas redes sociais, no seu trabalho, na sua faculdade, nas músicas, nos vídeos que você assiste. Então, a sua mente vai se enchendo de informações e muitas vezes informações que não te levam para o caminho que você precisa seguir, para o propósito de vida que você precisa seguir. Por isso, o terceiro ponto é importante você silenciar algumas vozes, algumas coisas que você assiste, algumas coisas que você ouve, algumas pessoas que você escuta, para que você possa ter mais essa clareza do que você quer para a sua vida. Porque enquanto você se preocupa com a fofoca, do que o fulano fez, do que o fulano deixou de fazer, a sua vida está deixando de ser vivida, a sua vida está ficando para trás, porque você está preocupada em salvar tantas coisas, tantas pessoas, mas não está preocupada em salvar a você mesmo. Eu não digo isso no sentido de egoísmo, mas eu digo isso no sentido de clareza. Você está deixando de ter clareza sobre a sua própria vida. E por isso, constantemente, você se sente vazia, perdida, frustrada. Uma vida onde nada produz, nada cresce, nada frutifica. Apenas coisas ruins têm acontecido, mas é porque você não tem vivido de forma intencional. Em Salmos 90:12 fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós precisamos aprender a viver os nossos dias com sabedoria. Os nossos dias estão passando tão rápido e que, se nós não prestarmos atenção no rumo que a nossa vida está sendo levada e se não assumirmos a responsabilidade por ela, realmente nada vai acontecer. Quanto mais tempo você passa nas redes sociais se comparando com a vida das pessoas, mais na inércia você ficará. Mais sensação de estar para trás, andando para trás, você terá. Por isso que você precisa começar a construir a sua vida, sendo intencional, tendo clareza de onde você quer chegar, quais os seus planos, perguntando a Deus qual a direção, qual o caminho, falando: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a viver essa vida com sabedoria, de uma forma que te agrade, que tenha sentido, que tenha propósito, uma vida que me leve a viver aquilo que o Senhor me criou para viver. E é isso que nós falamos lá na comunidade Mulheres do Reino. É você se tornar a mulher que Deus te criou para ser. Uma mulher que vive e carrega princípios e valores do reino e não princípios e valores do mundo, aquilo que é passageiro. Porque quanto mais você tenta ser alguém e viver uma vida que Deus não te criou para viver, tentando ser uma pessoa que Deus não te criou para ser, mais longe do seu propósito, da sua identidade, da sua essência, você estará. Em Oséias 4:6 fala que o meu povo padece, o meu povo se perde, o meu povo está perecendo, porque falta conhecimento, falta clareza, falta direção, falta você assumir a sua identidade e viver essa vida de forma intencional, não uma vida de desperdição do seu potencial e quem Deus te criou para ser. Comente aqui abaixo se você conseguiu ter clareza do seu propósito. Se você entendeu que agora você precisa passar a viver uma vida intencional, planejando os seus dias, assim como nós lemos no versículo, ensina-nos a contar os nossos dias, planejando o seu dia com sabedoria, planejando a sua semana, planejando o seu futuro, planejando aonde você quer chegar, quais são os resultados que você quer obter e passar a ter ação na direção certa, entendendo que
tudo aquilo que você fizer. Essa sua vida não é sua, mas ela foi feita, você foi criada para fazer tudo como se fosse para o Senhor, para honrar e glorificar ao Senhor. Além disso, não se distraia. Não se distraia com as vozes, não se distraia com as pessoas. Silencie aquilo que tem te atrapalhado, aquilo que tem te deixado confusa. Pare de seguir pessoas, de ouvir pessoas que mais têm te atrapalhado do que têm te ajudado. Enquanto isso, abra sua Bíblia. Ouça a voz de Deus que fala com você, que quer te ensinar a viver uma vida com sabedoria, que quer te ensinar a desfrutar dessa vida de forma intencional, se tornando tudo aquilo que Deus te criou para ser e viver. Estamos combinadas? Eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo.